Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Thaís e eu falo aqui sobre literatura, filosofia, antropologia, autoconhecimento, enfim, são muitas coisas. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre este livro, O Coração, que eu já estou lendo há um tempo, fiz várias anotações, mas eu vou falar de forma meramente introdutória, né? Porque esse livro é muito denso, por mais que seja bem curtinho, 200 páginas só, mas ele é bem denso, por isso que eu demorei também um pouco para lê-lo. E aí, esse livro é de Dietrich von Hildebrand, que é um filósofo moderno, contemporâneo, né? E que foi o esposo de Alice von Hildebrand, que também tem vários livros que são maravilhosos que eu já li, como O Privilégio de Ser Mulher, Conselhos a uma Recém-Casada. Então, esse é o primeiro livro que eu tô lendo dele, que é o marido dela, e que muitas vezes ela já citou passagens, né, partes dos livros dele nas obras dela, e que eu ficava sempre muito curiosa para lê-lo. E aí eu descobri esse livro que fala um pouco sobre a afetividade humana e divina. Eu vou me deter quase que majoritariamente à afetividade humana, do que fala da afetividade humana aqui, mas vai mostrando a afetividade divina como a afetividade de Jesus em si, que ele era Deus e homem, né? Então, assim, vai mostrando como o Sagrado Coração de Jesus, né, que o nome da obra é O Coração, então fala do coração humano de todos nós, como filhos de Deus, mas fala do coração do Filho de Deus, né, de Jesus, que vai mostrando a dimensão do Sagrado Coração de Jesus. Dentro dessa devoção, mas se aprofunda muito mais, né? Vai mostrando passagens da vida de Jesus e mostrando como o coração dele, que era ao mesmo tempo divino, também era humano, né? Também tinha essa humanidade que nós desejamos alcançar, porque ele é o nosso maior modelo, o maior exemplo de tudo, inclusive de como devemos lidar com o nosso coração, com as nossas emoções, nossos sentimentos, nossa afetividade como um todo. Então, vou começar de maneira um pouco introdutória, falando sobre essa dimensão das áreas do ser, certo? Das faculdades da alma. São Tomás de Aquino costumava falar que existiam algumas faculdades da alma, que dentro da nossa alma humana existe a dimensão da inteligência, da vontade, da afetividade, da memória e da imaginação. Eu vou me deter nessas 5 para poder simplificar, né? Para a gente não descer tanto nessa realidade, que é mais uma introdução mesmo, para vocês saberem aonde Dietrich von Hildebrand quis chegar com esse livro. Então, assim, dentro desse escopo que existe dentro da alma humana, é como se fosse um armário com algumas gavetas, né? Como Emi fala no Tecendo Fio de Ouro. Então, pense numa cômoda que tem 5 gavetas. E aí ela fala também do humor e tal, quando ela fala nesse livro, mas eu vou me deter nesses 5 elementos, certo? Essas 5 gavetas da nossa alma. Então, existe a gaveta da vontade, a gaveta da inteligência, a gaveta da afetividade, a gaveta da memória e a gaveta da imaginação. Então, a gente vai fechar por enquanto as gavetas da memória e da imaginação, que são importantes da gente ter, da gente buscar alimentá-las com as melhores coisas que existem sempre, né? Porque se a nossa imaginação for levada, se a nossa memória detém realidades ou vivenciadas por nós, ou, por exemplo, que a gente colhe das redes sociais, ruins, então a nossa imaginação vai também acabar produzindo realidades ruins, né? Se você só assiste, se você assiste, por exemplo, pornografia nas redes sociais ou algo assim, a sua imaginação naturalmente vai produzir também esse tipo de coisa, entendeu? Então, assim, mas se você alimenta a sua memória, se você alimenta o seu imaginário com coisas boas, com leituras boas, com imagens boas, né? Com arte, com beleza, também a sua imaginação vai produzir essa beleza e vai gerar essa criatividade boa, no caso assim, né? Mas não vamos nos deter nessas 2 gavetas hoje. A gente vai falar mais sobre a vontade, a inteligência e a afetividade. O que acontece? Muitos filósofos ao longo da história acabaram mostrando e dando muita ênfase à vontade e à inteligência como sendo essas 2 faculdades da alma mais importantes e fontes de todas as nossas decisões, né? Como que as decisões que nós precisamos tomar na vida precisam ser embasadas na nossa razão, na nossa inteligência e na nossa vontade, no exercício da nossa vontade
em escolher aquilo que é o mais inteligente, que é o mais racional dentro das realidades da vida. Só que Dietrich Bonhoeffer discorda dessa realidade, porque ele acredita que não só a inteligência e a vontade são importantes de serem levadas em conta quando a gente vai tomar uma decisão, mas também a afetividade. Se a afetividade for bem vivida, porque assim como quando eu falei da memória e da imaginação, que podem ser vividas de forma ruim, também a afetividade, a vontade e a inteligência também podem ser vividas de forma ruim, se a gente deixar que as concupiscências vão ao seu encontro. Por exemplo, você pode ter uma inteligência vivida de forma ruim se você tem um intelectualismo como raso, se você quer ser inteligente pela sua vaidade ou pelo seu orgulho, para dizer que você é mais inteligente que todo mundo. Se você, por exemplo, se vê de forma meramente psíquica, então assim, a sua visão de si mesmo é só porque você é inteligente. Se você sofreu um acidente e não conseguir mais pensar, raciocinar bem, se você ficar doente, se você tiver Alzheimer, pronto. Então, toda a sua vida não vale mais. E não é assim que a gente precisa se ver, né? Nós somos de maneira ontológica. Então, tem até um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, como você se vê, né? Se você se vê de forma meramente corporal, de forma psíquica ou de forma ontológica. Então também é uma introdução a esse assunto, que eu acho que é tão importante pra gente tratar nesses tempos, né? Então, assim, a inteligência e a vontade, por mais que sejam mais difíceis de serem corrompidas, elas podem ser corrompidas de alguma forma também, né? A gente pode meio que viver as concupiscências mesmo sendo muito inteligente, tendo uma vontade forte, por exemplo. Mas só que nós sabemos que a afetividade, as emoções e os sentimentos podem ser vividos de forma ruim muitas e muitas vezes, mas não quer dizer que a gente não pode também se utilizar essa afetividade de forma boa. E é isso que Dietrich Bonhoeffer vai falando com esse livro, né? Mas vamos começar do começo. Antigamente, o povo hebraico, o povo judeu, via o coração como o centro das decisões. Então, a gente está falando aqui do coração, da afetividade, como uma maneira, como um lugar em que a gente toma as nossas decisões. Deveríamos tomar as nossas decisões baseadas na afetividade, baseadas nos afetos? Vamos refletir um pouco sobre isso. Na antiguidade, eu não sei se você já percebeu isso na Bíblia, mas se fala muito sobre o coração como esse centro das decisões para o povo antigo, pois para eles era o coração que era o centro da vida interior. Até porque eles ainda não tinham tanto esse entendimento do cérebro, por exemplo. Para a gente, o cérebro é o centro da razão e o coração da afetividade. Mas para o povo antigo, a gente pensa, eu vou tomar minhas decisões com o cérebro, né? Porque para ser racional. Mas para o povo antigo, não. Eles decidiam de acordo com o coração. E não é porque eles decidiam de forma meramente afetiva ou de forma sentimental, mas porque dentro do interior do ser humano existia o coração, era aquele que eles conseguiam sentir batendo, era aquele que, se eles estão apaixonados, por exemplo, eles conseguem perceber, né? Então, assim, claro que não é para você tomar todas as suas decisões na dimensão do estar apaixonado, mas naquela época se via, o ser humano era visto como essa unidade do corpo e da alma, que precisa continuar a ser visto hoje, por mais que a filosofia moderna tenha separado o corpo da alma, mas nós sabemos que é uma coisa só, o corpo e a alma, né? Então, não existia essa divisão do cérebro e da razão para o coração, a emoção, como a gente hoje consegue perceber com mais tranquilidade. Mas ao mesmo tempo eu acho muito bonito isso, porque, por exemplo, na palavra, em Provérbios 4, 23, vai falando assim: guarda o teu coração mais do que tudo, porque dele procedem as fontes da vida. Então, assim, que beleza existe no coração, e quantas vezes hoje em dia a gente diminui essa beleza que há na dimensão da vivência sóbria, da vivência pura da nossa afetividade, baseados na vivência de Cristo, né? Cristo que por tantas vezes mostrou a sua afetividade, os seus sentimentos, por exemplo, por Lázaro, por Marta, por Maria, que eram seus amigos, né? Então, Jesus, ele não teve medo de mostrar que ele sentia amor por aqueles que eram seus amigos. O discípulo amado mesmo, João, por que você acha que ele falava no Evangelho? Porque o discípulo amado, isso, porque ele realmente se sentia amado por Jesus. Quer dizer que Jesus se utilizava da sua afetividade com toda sobriedade, com toda a beleza que existe nela, né? Claro que hoje a afetividade já foi muito deteriorada ao longo do tempo, principalmente hoje dentro das dimensões que nós vivemos,
da sexualização, de tudo aquilo que vai acontecendo na vida das pessoas, na sociedade. Então, ajuda que a festividade seja cada vez mais rebaixada, mas nós podemos elevá-la de novo ao patamar que Deus criou para ela, sabe? Então, nós como seres humanos e como pessoas que sabemos que não podemos agir totalmente voltado para as emoções, ao mesmo tempo nós também somos aqueles que somos responsáveis por elevar novamente a afetividade. Se o mundo está rebaixando a afetividade, em vez da gente negar a afetividade e querer tirá-la de perto de nós precisamos novamente elevá-la, assim como Jesus fez ao viver a sua vida de forma afetiva, né? De forma afetiva e efetiva. Então, na linguagem bíblica, o coração é o lugar da liberdade, da memória e da escolha. O coração é a morada do verdadeiro eu. E é exatamente isso que Dietrich von Delborn vai falando no livro dele. O nosso ser de verdade, quem nós somos de verdade, não está na nossa vontade e na nossa inteligência. Porque seria muito frio a gente pensar que nós somos a nossa vontade, a nossa inteligência. É claro que nós somos as nossas decisões, mas as nossas decisões precisam estar alimentadas, precisam estar... sabe, a afetividade é aquele brilho no olhar que nós temos, que nós possuímos. A gente não consegue ver o brilho no olhar meramente pela razão e pela vontade. Ficar agindo como se a gente fosse daquela forma militar, do exército, algo assim, precisa fazer isso, então eu vou fazer isso. A gente também precisa agir permeado por essa afetividade. Mas claro que a nossa afetividade precisa ser elevada, né? Como eu já tenho dito muito por aqui. Então, existe essa tríade de importância, os mais importantes, que é a inteligência, a vontade e a afetividade. Só que para os filósofos, desde a Idade Média, digamos, e mais para frente, eles viam realmente só a inteligência e a vontade, a inteligência e a vontade. E Dietrich von Delborn tentou colocar a afetividade como essa tríade, que precisava desses 3 elementos para que se tomassem boas decisões. É claro que no fim a gente vai precisar agir de acordo com a vontade de Deus, né? Mas não quer dizer que se a vontade de Deus para nós for difícil, por exemplo, a cruz de Cristo, você acha que Jesus, mesmo tendo vivido a vontade de Deus na cruz, ele não expressou os sentimentos dele de dor, de tristeza, de angústia? A gente vê isso no Horto das Oliveiras, né? A angústia dele, a dor, a tristeza, o sofrimento mesmo, o que é normal, o que é natural. Isso faz com que eleve até as dimensões de cruz que nós somos chamados a viver, para viver de acordo com a vontade de Deus. Por exemplo, Abraão também no Antigo Testamento, quando ele teve que sacrificar o seu filho Isaac. Você acha que ele foi todo feliz, saltitante, subindo a montanha para poder sacrificar o filho dele, o filho da promessa, literalmente, que Deus tinha prometido que através do filho dele, todas as gerações posteriores viriam? E depois Deus manda ele ser sacrificado. Claro que Abraão foi lá cumprir a vontade de Deus. Ele agiu, ele viveu a vontade dele para cumprir a vontade de Deus. Mas não quer dizer que a afetividade dele também estivesse feliz por viver aquilo, entendeu? A gente precisa entender que a vontade, a inteligência e a afetividade são 3 áreas do nosso ser que elas vivem de forma independente, mas que fica melhor ainda, claro, quando a gente consegue uni-las, né? Quando a gente consegue viver uma vontade unida à afetividade e à inteligência, é perfeito. Só que vão existir realidades na nossa vida em que a nossa vontade vai apontar para um lado e a nossa afetividade para o outro. Quem é que a gente tem que seguir? A vontade de Deus. Aquilo que nós sabemos que é o certo a ser feito. Mas a gente não vai, por causa disso, relegar a nossa afetividade. A gente não vai se sentir mal, a gente não vai achar que a gente é menos perfeito, porque a nossa afetividade, nós estamos tristes por ter que viver uma cruz que Deus nos mandou, entendeu? Não tem problema. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas enfim, é a vontade de Deus, né? Assim, alguém da sua família faleceu e você tem sim o direito de ficar triste, você pode chorar, você pode viver aquele luto, mas ao mesmo tempo você vai ter um momento que você precisa se recompor e viver diante da razão aquilo que precisa ser vivido, né? Você precisa ali cuidar do enterro, você não pode se debulhar em lágrimas e ficar ali caído, porque aí seria uma afetividade corrompida, um sentimentalismo.
mero sentimentalismo, mas você tem que viver a sua dor e ao mesmo tempo conseguir cumprir aquilo que lhe cabe, entendeu assim? Então é por isso que eu falo que a gente precisa elevar essa afetividade e não dizer que a gente pode vivê-la de toda forma, entendeu? Então, é muito denso, como eu fui falando, ele se aprofunda muito nessa realidade. Ele vai dando vários exemplos do sentimentalismo e da afetividade que podem ser vividas de forma errada, até mesmo dentro da igreja, até mesmo com as devoções, até mesmo com os sentimentos, que às vezes a gente quer rezar e quer sentir muitas coisas, mas não é bem isso que deveria ser, né? O nosso momento de experiência com Deus e de estar perto de Deus. Então, assim, existem vários tipos de sentimento, né? Existe o sentimento corporal, o sentimento psíquico e o sentimento espiritual. Que o sentimento espiritual é o mais perfeito de todos, mas o psíquico também já tá ali bem. E vai ter momentos que a gente vai ter também o sentimento corporal. A gente deu uma topada e a gente sentiu dor, enfim, né? Só que a gente não pode se deter nesse sentimento corporal de forma muito por muito tempo, digamos, entende? Porque senão a gente vai estar vivendo quase como animais, né? Porque se nós temos razão, a gente não pode dar tanta vazão, principalmente ao sentimento corporal, né? Assim, é aquilo, a gente tá ali sentindo aquela dor, mas que vai passar e a gente sabe que vai passar. Claro que uma dor intensa, uma pedra nos rins, uma coisa assim, tudo a gente tem direito de sentir o sentimento, mas a gente precisa saber dar as medidas certas, as proporções corretas a cada uma das realidades. Isso é uma vivência de discernimento que a gente precisa viver e estabelecer e crescer para o resto da nossa vida, entendeu? É o discernimento constante de, será que eu deveria estar sofrendo tanto assim com isso? Então é por isso que tem que ser essa tríade. Tem que ter a tríade da afetividade junto com a razão e com a inteligência. Então, quando você vive nessa tríade, você consegue viver em paz consigo mesmo e com os seus sentimentos, também com os sentimentos dos outros. Porque esse amor humano precisa unir a vontade e o coração. Então, a gente precisa ter essa união. E como eu já expliquei antes, essa união não precisa ser que os dois estão olhando para o mesmo lado, como o exemplo de Abraão, como o exemplo de Jesus na cruz, certo? Eu espero que tenha dado para entender, mas se você não conseguiu entender, me pergunta aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber que você assistiu até aqui, né? E que quer conversar mais comigo sobre essa questão. Então, é possível agir de acordo com a vontade, mas ter o coração sentindo de outra forma, né? Como eu já expliquei no momento da cruz de Abraão e tudo. Então, o que acontece? O que importa é buscar elevar a nossa afetividade até os céus, até o exemplo de Cristo, né? Que conseguiu viver bem a sua afetividade em todos os momentos. Tanto no momento de alegria com seus amigos, com seus discípulos, curando os doentes e vivendo tudo aquilo. Ele viveu uma compaixão muito intensa, principalmente naquele momento também em que ele estava cansado no corpo, ou seja, Jesus que estava cansado e que tinha ido para outra margem do rio para descansar, ele poderia ter dito: não, eu tô me sentindo muito cansado, né? O sentimento corporal, eu tô me sentindo muito cansado, vão embora daqui, depois eu falo com vocês, depois eu curo vocês. Mas não, ele foi além, e é isso que a vontade e a inteligência conseguem fazer com a nossa afetividade, conseguem elevar a nossa afetividade pra gente ir além do que a gente tá sentindo, entendeu? E é por isso que tudo bem a gente tá se sentindo mal, tudo bem a gente tá se sentindo com dor de cabeça, a gente não quer fazer aquilo, mas a gente precisa deixar que essas três áreas do ser, né, essas três faculdades da alma, possam se integrar de uma forma tão intensa que vão nos ajudar até mesmo diante dos sacrifícios que a gente precisa fazer a cada dia. Jesus escolheu curar aqueles que estavam indo atrás dele, porque ele teve, apesar que, mesmo que o sentimento corporal dele fosse de cansaço, o sentimento espiritual dele foi de compaixão, o sentimento psíquico e espiritual foi de compaixão. Ele tinha uma compaixão por aquele povo, por aquelas ovelhas sem pastor. E ele realmente queria ajudá-las, queria elevá-las para que elas agora pudessem viver uma vida plena com ele, sabe? Então, assim, é maravilhoso, é fantástico estudar sobre a alma humana, sobre quem nós somos, sobre quem nós podemos nos tornar. Então, se você gosta desses assuntos, me segue aqui no canal. Na verdade, se inscreve aqui no canal, né? Me segue. Se inscreve aqui no canal. E quase 90% das pessoas que assistem aos meus vídeos não são ainda inscritos no canal. Então me ajude a te ajudar. E vamos juntos nesse caminho para viver essa maturidade na nossa afetividade, inteligência e vontade.
Espero que vocês tenham gostado no vídeo de hoje e até semana que vem.